Glória a Deus. Espírito Santo, nós queremos orar pela vida do nosso pastor e te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor use a vida dele, a boca dele, e não somente que ele seja um canal, Pai. As pessoas que pregam o Evangelho muitas vezes se preocupam em simplesmente, Senhor, ser usados. Nós não queremos que o nosso pastor seja somente usado, mas que ele seja cheio nessa noite da tua presença, cheio da tua glória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podemos tomar assento, amado. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos, por isso mesmo estamos felizes. E conforme disse-nos o pastor Daniel, muito contente por poder contar com a presença desse casal tão querido, né? De amizade de tantos anos, pastor Evaldo, irmão Bertina. O pastor tinha falado para mim que qualquer dia chegaria aqui para fazer uma visita, e ele nos pegou de surpresa. Mas, pastor, fique à vontade, Deus abençoe. Irmão Bertina, é um prazer ter vocês conosco essa noite, né? Que vocês realmente se sintam no meio do povo de Deus, como parte do povo de Deus. Agradecemos muito por tudo que nos proporcionou especialmente o início da nossa carreira de fé. Pastor Evaldo, sempre disse na igreja, pastor falecido, já pastor também Samuel Francelino, foram pessoas que nos auxiliaram muito no início da nossa caminhada, né? Tivemos grandes experiências com Deus em todo o nosso começo e temos gratas recordações, né? Nossos filhos são amigos e, enfim, trabalhamos juntos na Donep. Foi um tempo muito, muito bom. Então, fico feliz realmente com a visita dos amados nesta noite. Também os casais ou as pessoas também que nos dão o prazer de nos visitar nessa noite também. Eu gostaria de avisar a igreja que no próximo domingo nós teremos culto de ceia. Então, domingo que vem acho que é o segundo domingo do mês, né? Então nós temos o nosso culto de ceia e nós, a partir, acredito, acho que mais uns 40 dias, mais ou menos, eu creio, nós vamos estar iniciando. É uma classe experimental. Nós vamos iniciar às quartas-feiras, uma vez na quarta-feira, numa quarta-feira do mês, nós vamos estar iniciando um discipulado, porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, né, e as pessoas vêm no culto de domingo e não têm a oportunidade de estarem na quarta-feira, que é um culto de estudo bíblico, né, e muitas vezes ficam num conhecimento um pouco superficial, não superficial, mas deixando de receber realmente os fundamentos, né, do Evangelho, né, e a gente, no discipulado, a gente ministra essas coisas. Então, a gente vai fazer, inicialmente, uma quarta-feira no mês. Nós vamos ter um tempo, acho que de aproximadamente 1h30, 2 horas, direto de ensino das coisas básicas do Evangelho. Evidentemente, nós vamos estar direcionando mais para as pessoas que estão iniciando na fé, mas aquele que se sentir vontade e desejo de estar também assistindo, participando, nós vamos procurar fazer uma dinâmica diferente nessas quartas-feiras, e aí então você poderá também se fazer presente. Acho que era isso. Queria dar uma notícia para a igreja, os irmãos, evidentemente para os irmãos que estão orando por mim, né? Eu sei que tem bastante gente que está orando pelo pastor. Na semana passada nós fizemos exame de sangue, os exames para vermos os marcadores tumorais e depois fizemos também os exames de imagem, fizemos tomografia e ressonância magnética. E como não tínhamos ainda, quando fui na consulta com a oncologista, não tínhamos ainda o resultado dos exames de imagem, só tínhamos os marcadores. O diagnóstico atual da nossa médica é de que a doença está sob controle. Está sob controle.
o que para ela já é um grande avanço, isso aos olhos da medicina, né, irmãos? A gente sempre espera um milagre de Deus, a gente sempre espera, né, uma ação de Deus, mas quando saiu o resultado das imagens, recebemos agora, acho que não sei se foi sexta-feira o resultado, e o diagnóstico apresentou um recuo da doença. Então, o que ela pensava ser tão somente uma estabilidade, um não avanço, né? Porque é um tumor agressivo, na verdade, apresenta-se como um recuo. Então, a doença recuou, né? O que isso já é, para nós, motivo também de alegria. Então, isso eu passo em consideração, evidentemente, aos irmãos que têm orado pela gente. Amém, amados? Vamos abrir a palavra de Deus, Isaías 43. Eu vou procurar não me demorar hoje, porque hoje eu estou hoje realmente no pico da químio, né? Eu fiz a químio na quinta-feira, então hoje está, irmãos, como diz a gurizada, hoje está bombando, né? Tá? Então, já durante o louvor fiquei ali sentado, né? E vou procurar não me demorar muito, porque é um pouco difícil para mim, mas amém. Vamos lá. Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, porque eu te salvei, te chamei pelo teu nome. Tu és meu, tu me pertences. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por tua causa. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Vou trazer a tua descendência lá do Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, para que vocês creiam em mim e para que vocês entendam que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu realizei a salvação e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu já era, eu já existia. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem?
o impedirá. Esse é o refrão da mensagem. Esta é a essência dessa mensagem para nós, que estamos aqui nesta noite, alguns de nós duvidosos, temerosos, receosos. Como será que vai ser? Como poderei vencer? O que sucederá? Deus diz: operando eu, operando Deus. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando o homem opera, sempre poderá haver impedimento. Quando o homem opera e age, ele poderá falhar. Quando Deus age, felizmente, ninguém pode detê-lo. Por que Deus diz isso para nós? Certamente, ou porque Deus disse isso a Israel. Certamente, quando Deus olha para o nosso coração, Ele percebe em nosso coração muitas vezes dúvidas. Mas a pergunta ou a colocação de Deus nos demanda uma pergunta: quem pode ser maior do que Deus? Quem é mais forte do que Deus? Quem pode abrir-lhe as mãos e fazer com que aquilo se escape delas? Não há nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos. As mãos de Deus são firmes. Os propósitos de Deus são inabaláveis, porque não há ser maior do que Deus. Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu era. Antes de existir qualquer coisa, Deus existia. Antes que houvesse universo, antes que houvesse as estrelas, antes que houvesse o sol, a lua, antes que houvesse tudo que se contempla, quando não existia nada, Deus estava presente. Ele era Deus, soberano sobre tudo. A partir dali, tudo que se apresenta é criação de Deus. Nada que existe é maior ou superior que Deus. O seu Deus tem esse tamanho ou o seu Deus é pequeno? Muitas vezes nós olhamos para a nossa fraqueza. Olhamos para o tamanho do nosso problema. Olhamos para a fúria da adversidade, das oposições. Mas Deus diz: agindo eu, agindo Deus. Muitas vezes Deus nos apanha, como no caso de Israel, quando ele lhe faz uma promessa. Não sei se você sabe, mas o capítulo 43 de Isaías é uma promessa feita a uma nação que estava destroçada. Sua terra estava desolada, suas cidades destruídas, seu templo totalmente destruído, queimado, as cidades vazias, e o povo todo estava disperso por nações. O próprio Deus havia feito isto, mas o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que a liga. O mesmo Deus que despedaça é o mesmo Deus que cura. E muitas vezes, assim como Deus, quando ele faz essa promessa a uma nação que se encontrava desvalida, triste, abatida por estar 70 anos num estado de cativeiro, Deus inicia uma promessa fazendo uma declaração de amor à nação que o rejeitou, que se rebelou contra ele, que o traiu, que fez aquilo que ele disse que não deveria fazer. Por isso ele os entregou na mão dos seus inimigos. E no seu abatimento e na sua angústia, depois de algum tempo, Deus inicia e se prepara para fazer uma grande promessa, que aos olhos humanos seria
praticamente impossível. Quem poderia trazer de volta a nação que foi dispersa durante 70 anos sob o domínio da grande Babilônia e agora, quem sabe, no domínio do governo medo-persa, trazer de volta para Jerusalém, reconstruir as cidades, as casas e voltar a ser o que era? Deus diz: se eu agir, quem impedirá? Se eu operar, quem pode me impedir? Deus inicia com uma declaração, depois de passado o tempo de ira de Deus, de punição de Deus, de julgamento de Deus, levando esta nação para outras nações. Deus diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, que te formou, que te gerou, não temas, porque eu te salvei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Mais à frente, Deus diz que o amou. Deus começa a mostrar para a nação de Israel que, muito embora ele tenha feito aquela ferida, tenha julgado, punido aquela nação, não havia abandonado o seu amor. Ao contrário, Deus continuava amando do mesmo jeito. E mais, justamente por amar a nação, Deus havia disciplinado um povo que havia se rebelado contra Deus e Deus havia tratado. Mas o amor de Deus não se extingue, o amor de Deus não cessa. Deus sabe o que faz por nós. Deus age sempre no nosso bem-estar e sempre para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para aquilo que é melhor para nós. Muitas vezes nós não entendemos o melhor de Deus. O capítulo 42, quando termina, o próprio Deus faz o questionamento: quem entregou Jacó ou Israel por despojo, e Israel aos roubadores? Quem entregou? Acaso não foi o Senhor? Aquele com quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que também Deus sobre eles derramou o seu furor da sua ira e a violência da guerra, e isto lhes ateu fogo ao redor, contudo não entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Fica evidente que Deus havia feito aquilo na nação, mas agora Deus estava disposto a reverter o quadro. Deus estava disposto a fazer uma grande obra. Deus estava disposto a provar que ele era o único e verdadeiro Salvador da nação de Israel. Muito embora ela tenha padecido. Então, em meio a esse caos de um cativeiro numa terra estranha, Deus faz uma promessa de livramento, começando por essa declaração de amor. E para corroborar e para dar a garantia de que essa promessa seria cumprida, assim como ele cumpriu a promessa quando ele chama Moisés, quando o povo pela primeira vez estava cativo em outra nação, estava no Egito, preso há 400 anos, vivendo sob a servidão dos egípcios. Deus diz: Moisés, eu vou livrar o meu povo. Deus faz uma promessa e Deus cumpre, porque quando Deus age, ninguém pode interferir ou impedir ou deter a sua mão. Amém? Ninguém pode. Quando Deus age. Quando eu ajo, irmãos, é diferente. Quando nós agimos na nossa força, quando nós agimos na nossa sabedoria, quando nós agimos nas nossas estratégias, quando nós agimos do nosso jeito, então nós podemos falhar. Por isso a palavra de Deus diz que não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Porque quando Deus age, irmãos, não tem como não acontecer. E a promessa e a garantia de Deus é de que Deus verdadeiramente iria trazer de volta. Puxa vida, nossa descendência, toda a nossa descendência espalhada por este mundo. E Deus diz: não, eu vou trazer todos de volta. Eu vou fazer essa grande obra. Eu vou fazer esse grande milagre. E muitos não vão crer. E muitos vão pensar que não há como se fazer.
Mas quem poderia se levantar contra Deus? Quem poderia deter sua mão? Quem poderia interromper o trabalho de Deus? Absolutamente ninguém. Quando Deus age na tua vida, ninguém pode deter. Mesmo que você esteja cercado de pessoas que desejam o teu mal. Mesmo que você esteja cercado por pessoas que intentem o mal contra você, se Deus é com você, você certamente vencerá. Porque o agir é de Deus, e se Deus age, ninguém impede. Ninguém impede. Não temas, diz o versículo 5, porque eu sou contigo, eu vou trazer de volta a tua descendência. Essa descendência tua que foi espalhada, essa semente que foi espalhada, hoje você tem muitos filhos em várias nações, eu vou trazer de volta, desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Deus dizendo, eu vou dizer para o norte, para as nações do norte, onde estavam cativos no norte, entrega. E quem vai deter? E quem vai dizer, não, Deus, não vou entregar? Não foi assim que ele disse para Faraó, deixa meu povo sair. O Faraó quis bater pé, adiantou alguma coisa? Não, não tem como bater pé com Deus, irmão. Operando Deus, não tem impedimento. Ninguém pode se levantar contra Deus. Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para esse Deus. E nós olhamos então para o tamanho dos nossos opositores. Nós olhamos para o tamanho dos nossos problemas. Nós olhamos para o tamanho da nossa enfermidade. Nós olhamos para o tamanho da nossa dívida. Nós olhamos para o tamanho do problema da nossa família, do nosso filho. Uma coisa nós temos que ter essa certeza em nosso coração. Se Deus agir, se Deus se levantar do seu trono, e se Ele der a ordem, meu amado, ninguém pode deter o agir de Deus. Ninguém. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trazer meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome. E Deus diz, eu estou anunciando, e eu vou fazer. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Tiago diz que a gente precisa tomar cuidado. Vou viajar, vamos para aquela cidade, vamos fazer projeto, vamos ganhar dinheiro, vamos ter lucro. Você não sabe o que sucede amanhã. Os projetos e os propósitos de Deus são falíveis. Os propósitos de Deus são infalíveis. Aquilo que Deus projeta, aquilo que Deus decide fazer, ninguém o detém e ninguém pode impedir de fazer. Jó diz, Senhor, eu sei que os teus propósitos, nenhum deles pode ser frustrado. Eu sei disso. Nenhum. Quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia, olha, eu quero dizer para você que a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Aquilo que eu faço, ninguém desfaz. A porta que eu fechar, ninguém abre. Aquilo que eu desfaço, ninguém faz mais. Essa é a declaração desse poder, né? Dessas mãos tão fortes que não existe poder acima que possa fazer elas falharem. Não há quem possa escapar das minhas mãos, é o que ele diz. Deus anuncia a salvação e ele realiza a salvação. E para que o povo tivesse a consciência e a certeza de que isso efetivamente aconteceria, ele diz o seguinte, olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Quando não existia nada, eu já era Deus. É difícil a gente tentar pensar na nulidade, né? na existência do nada. Não existe nada, nada feito. Só Deus. Só Deus. Então, antes que houvesse dia, eu era. Eu já existia como Deus. A partir daí, tudo que passa a existir é criação de Deus. Então, se você pensar nos principados e potestades,
que intentam levantar-se contra nós são criação de Deus, não estão acima de Deus. O poder das potestades, dos principados, o poder do diabo é concedido por Deus. Ele não rouba esse poder, ele não toma esse poder. Todo o poder vem direto de Deus. Você pode até não entender. Alguém diz que o diabo, ele é o cachorro, o cão na corrente de Deus. Porque muitas vezes nós queremos até fazer uma comparação entre o príncipe da potestade do mal com o nosso Deus. Ele é um anjo caído. Antes, muito antes da existência do diabo, Deus era Deus. E tudo foi criado por ele. Então nada pode se colocar acima do Criador. Jamais a criatura terá poder e força para deter que o Criador haja, que a sua mão se estenda e que seu propósito não se cumpra. Porque ele é Deus, é o teu Deus, é o Deus que te salvou, é o Deus que te escolheu, é o Deus que te elegeu, é o Deus que te redimiu, que te justificou, que colocou o teu Espírito em sua vida, é o Deus que age na tua vida. Quem poderá intentar contra esse Deus que te favorece, que te abençoa? Ah, pastor, mas o senhor não conhece o meu problema. Eu sou muito fraquinho, pastor, eu sou muito pequeno. Isso foi o que muitos homens disseram para Deus quando Deus os desafiou a fazerem uma tarefa para Deus. Libertar especialmente seu povo. Todos eles disseram, ou profetizar. E o que eles disseram? Eu sou fraco. Não sei falar. A minha família é menor, a minha tribo é menor. Josué certamente tremendo, né, quando assumiu o cargo e agora comandante da nação, porque Moisés tinha morrido. E Deus diz, olha, meu servo Moisés morreu, mas eu quero dizer uma coisa para você, Josué. Justamente porque eu vou ser com você, eu vou ser com você, ninguém vai te resistir. Olha só, irmão. Nós estamos falando de um homem. A promessa de Deus a Josué, Josué capítulo 1, versículo 5, é de que nós vemos que ninguém poderia resistir um homem, evidentemente capacitado por Deus. Agora imagine, Deus, irmãos, se as pessoas, nenhum exército, nenhum comandante, nenhum capitão, nenhuma força bélica poderia resistir Josué, imagine resistir Deus. O Deus que está com você, que anda contigo, que te fortalece, que te renova a cada manhã. Então, Deus diz, olha, para que vocês tenham a convicção de que ninguém pode deter o meu poder e o meu agir. Eu quero dizer primeiro para vocês, antes que houvesse qualquer coisa, eu já existia. E não há ninguém que possa livrar alguma coisa das minhas mãos. Quem pode? Isso me fez lembrar, né? Eu estava falando a semana passada sobre a visão que João tem no Apocalipse a respeito de Jesus Cristo, e na sua mão direita ele tinha as 7 estrelas, que eram os 7 pastores das igrejas, né? E eu falei que os pastores estão nas mãos de Cristo, né? Nós estamos na mão dele, e você também está na mão dele, né? É o melhor lugar para se estar, irmão, é na mão de Deus. Dali ninguém pode tirar. Agora, se você está na mão de homens, aí é outra conversa. Mas eu creio que não. Eu creio que todos nós estamos nas mãos de Deus. Não há lugar mais seguro. Ninguém pode, né, desfazer aquilo que a mão de Deus intenta fazer. Ninguém pode se opor a ele. Agindo eu, quem impedirá? É assim que Deus deixa essa garantia ao seu povo, que aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele estava prometido, ou estava prometendo, ele haveria de fazer. Né? Para aplicarmos, evidentemente, essa palavra que foi direcionada, e quem conhece a história sabe, né? Deus usa o seu poder.
não somente para cumprir a promessa que ele fez a Israel através de Isaías, promessa também feita através de Ezequiel e através de Jeremias. O retorno do cativeiro. Mas não somente Deus não teve opositores, como Deus teve aliados, que ele chamou pessoas que nem o conheciam, como o caso de Ciro. Ciro, o rei medo-persa, é levantado por Deus, e muito embora ele não tivesse uma comunhão e uma intimidade com Deus, ele é usado por Deus para liberar a sentença ou a ordem de liberdade aos cativos voltarem para Jerusalém. Deus, ele tem o comando de todas as coisas. Deus, ele estabelece, levanta reinos. Ele levantou Nabucodonosor. E ele, usando Nabucodonosor, ele levou Jerusalém cativo para a Babilônia. Mas ele abate Babilônia, ele abate Nabucodonosor e ele levanta novamente um outro reino. E esse reino agora vai estar a serviço de Deus para fazer o propósito de Deus. Nada pode ir contra o propósito de Deus. Deus usa todas as coisas que ele tem, conforme eu disse, porque tudo está sob o seu domínio. Ele é soberano, absoluto. Não há quem possa enfrentar Deus. Não há quem possa dizer por que o Senhor faz isso ou tentar lhe resistir. Nós temos muitos opositores. Nós temos muitas pessoas que se colocam contra nós, no nosso caminho, na nossa trajetória. Quantas vezes? E às vezes a gente fica com medo. Puxa vida, e agora? Né? Você acredita que Deus é teu aliado? Eu acredito que Deus é meu aliado. Onde é que está isso? Por que o pastor pode dizer? A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, se Deus anda conosco, se Deus nos ama mais do que tudo, se Deus nos escolheu, se pertencemos a Deus, se Deus nos deu o melhor que foi seu Filho, quem poderá se levantar contra nós, uma vez que Deus está conosco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que a palavra de Deus diz. Jó, ele testifica, conforme disse anteriormente, que não existe nada que possa deter o agir de Deus e fazer com que a sua vontade ou o seu propósito não se cumpra. Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas o mais importante que nós devemos saber, a certeza de que não existe força superior a Deus é porque não existe um outro Deus. Porque se existisse um outro Deus, na mesma força de Deus, num lado contrário, então nós poderíamos presumir essa possibilidade. Existe um ser que possa deter o agir do nosso Deus. Mas só existe um Deus. Não existe outro Deus. Todos aqueles que se apresentaram como pretensos deuses foram humilhados, foram derrubados. Se você olhar para Baal, você vai ver isso, foi humilhado. Seus profetas foram humilhados. E ficou demonstrado que só existe um Deus, o Senhor. Dagon, depois que os filisteus tomaram a Arca da Aliança e depuseram a Arca da Aliança, depositaram no templo de Dagon, o que aconteceu? Na manhã seguinte, a estátua de Dagon amanhece caída e no limiar da porta as suas mãos partidas pelo meio. E os filisteus entenderam que Deus era infinitamente superior a Dagon. Não existe outro Deus, só existe um Deus. Tudo que existe fora de Deus é criatura, é criação. Mas nós não servimos a criatura. Existem pessoas que servem a criatura, né? Aqueles que ainda não têm o entendimento, aqueles que ainda não abriram os olhos. Precisamos orar por aqueles que ainda adoram e servem a criatura. Mas nós servimos o Criador. Nós servimos o Deus poderoso. Nós servimos aquele que está com o seu braço estendido, aquele que determina as coisas. Ele sim determina as coisas na nossa vida. E quando ele age e determina, ninguém pode se opor, ninguém pode detê-lo, ninguém pode segurar a sua mão, porque ele é poderoso. Devemos abrigar essa certeza em nosso coração. Em nosso coração.
Não existe outro Deus. Não existe. Só existe um Deus. É assim que ele fala, pelo menos, ali no versículo de número 10. Deus fala no versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Vocês são as minhas testemunhas para que vocês saibam e para que vocês creiam e entendam que sou eu mesmo. Ou seja, que antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum haverá. Nenhum haverá. Ele diz que fora de mim não existe Salvador. Não existe Salvador fora de Deus, né? Quantos buscam salvação em outras coisas, em outros deuses, né? Em outras forças? Nós sempre buscamos a salvação em Deus. Mas será que nós cremos nesse Deus que fala a Israel? Ou nosso Deus ainda é um Deus pequeno? Não porque seja um Deus diferente, mas porque você ainda não entendeu a dimensão, a extensão do poder, a capacidade do nosso Deus, o amor que Deus nutre por nós. Acima de tudo, amado, Deus faz e age a nosso favor porque Deus nos ama. Sabe por que Deus lançou seu Filho na cruz? Para nos salvar? Porque Ele nos ama. Sabe por que Ele verteu o seu sangue na cruz? Porque Ele nos ama. Sabe por que Ele tomou o nosso lugar e levou sobre Ele os nossos pecados? Porque Ele nos ama. Ora essa, se Deus nos deu o melhor, se Deus nos deu o Cristo, o Filho, juntamente com Ele nos dará todas as outras coisas. Você pode estar nesse momento da sua vida se encontrando num estado de caos, como a nação se encontrava naquela ocasião onde Isaías fala e faz essa promessa, ou Deus faz essa promessa através do profeta Isaías. Talvez você olhe para a tua circunstância, para o teu problema. Eu posso dizer uma coisa para você, meu amado, meu irmão e minha irmã. Se Deus agir, ninguém impedirá. Essa é a nossa insegurança. Muitas vezes a gente até acha que Deus está agindo de uma forma e Ele não está. Muito embora Ele esteja no controle, né? E aí alguém possa ou pode imaginar que Deus falhou, que Deus fracassou, ou que eu não contribuí, ou que eu não ajudei. A mensagem é clara. Se Deus agir, não tem. Se Deus operar, não tem. O que Ele quer fazer há de se realizar. O apóstolo Paulo, evidentemente, ele restringe, num dado contexto, essa palavra para a nossa edificação espiritual, para aquilo que Deus está realizando na nossa vida espiritual. Quando ele diz assim, aquele que começou boa obra em vós, ele vai acabar. Mas isso é um aspecto da nossa vida, a mais importante, eu diria, o nosso lado espiritual. Nós estávamos perdidos no pecado, imundos, acabados, aniquilados. E Deus nos chama, Deus nos salva, e Deus nos transforma, Deus está aperfeiçoando. A garantia da palavra de Deus é que Ele vai concluir essa obra. Sabe por quê? Porque Ele está agindo. E se Ele age, ninguém detém essa obra. Essa obra é santa. Ele vai concluir aquilo que Ele tem iniciado em tua vida. Se Ele começou alguma coisa em tua vida, seja em qual área do teu viver. Se Ele começou alguma coisa na tua vida familiar, se Ele começou na tua vida de negócios algo, Ele vai concluir. Se Ele iniciou e se Ele está agindo. Porque ninguém pode deter. Ninguém pode se opor ao agir de Deus. Quando Deus age, muitas vezes para nós é uma interrogação. Muitas vezes Deus está no seu trono assentado,
controlando todas as coisas, vendo as coisas ocorrerem, as coisas acontecerem, tudo está sob o seu controle, nada foge do seu controle. E ele olha para uma situação, e ele de repente se levanta. Ele diz: bom, agora eu vou agir. Quando Deus age, acabou. Deus ficou assentado 400 anos, vendo o seu povo no Egito. Ouviu o clamor do seu povo. Num dado momento, ele disse: chegou a hora. Agora eu vou descer e vou livrar o meu povo. Agora eu vou agir. Quando Deus age, não há obstáculo. Quando Deus opera, ninguém interfere. Ninguém. Aquele que você acha que pode se opor a Deus é aquele que está debaixo da ordem de Deus. Nós fazemos, Deus me perdoe se eu estou falando besteira, o que eu vou falar agora, mas muitas vezes nós fazemos Deus menor do que é e Satanás maior do que é. Eu vou repetir. Muitas vezes nós fazemos Deus menor do que é e fazemos Satanás maior do que na realidade é. De onde é que tu viesse? Bom, eu vim de rodear a terra. Diabo falando para Deus: visse meu servo Jó? Vi. Homem temente a Deus, não tem ninguém como ele. Homem reto, diva-se da aparência do mal. E aí, o diabo disse: sim, mas senhor, você acha que é de graça que Jó te venera, te adora, te respeita? Né? É de graça? Você cercou ele de riqueza? Faz o seguinte, toca nas coisas dele para ver se ele não vai te blasfemar na cara. E Deus disse: vai, ele está nas tuas mãos. Mas não toca na vida dele. É a história que alguém diz que o diabo ele tem uma corrente curta e só vai aonde Deus permite. O diabo faz o que Deus permitiu. E por incrível que possa parecer, o próprio Deus diz depois para Satanás, quando ele volta a segunda vez diante dos filhos de Deus, e ele diz: você viu meu servo Jó? Continua com a mesma integridade. Muito embora, diz Deus, muito embora você me incitou a fazer isso com ele. Então Deus assume a iniciativa daquilo ter acontecido. Muito embora o cão que fez lá o carrasco foi o diabo. Mas sobre o comando de Deus, sobre a ordem de Deus. Vá lá. Aqui é o teu limite. Toda a ação do mal, daquilo que se poderia considerar ser oposição a nós e a Deus, tem um limite colocado pelo próprio Deus, irmão. Não tem como. É uma luta inglória alguém se levantar contra Deus, contra aquele que opera a teu favor, que trabalha a teu favor, que te concede as coisas que muitas vezes você não tem condição. E você diz: puxa, mas como eu consegui? É porque quando Deus age, é assim, não tem como. Deus pode, nesses dias, chegar para você e sussurrar ao teu ouvido: meu servo, minha serva, você está nessa situação. Eu quero dizer para você que eu te amo. Eu quero dizer que você é meu, você é minha. Eu te escolhi. Eu te amo. E eu quero dizer para você que eu vou agir. Eu quero dizer para você que se você receber isso no seu coração da parte de Deus, não o que eu estou falando agora, mas se em algum momento Deus disser isso para você, e você tiver essa convicção de que Deus vai agir em teu favor,
uma certeza você pode ter: ninguém poderá detê-lo. E aquilo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. As trevas intentaram impedir o avanço da igreja durante toda a sua história. E por mais difícil que seja de compreender isso, pelo fato da igreja ter padecido muita perseguição, muito martírio, mas a missão da igreja nunca deixou de ser feita, porque Deus era com a igreja. Então as prisões não impediram a igreja, os martírios não pararam a igreja. Ao contrário, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Sabe por quê? Porque Deus era com a igreja. Porque é o propósito de Deus. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Fique de pé em nome de Jesus. Que você possa levar para a sua casa, de tudo o que falamos, esse refrão. Né? Nós somos constantemente tentados a olhar para o tamanho das ondas. Como Pedro, né? Estava andando, crendo no Senhor, andando maravilhosamente por sobre as águas, mas ele deu uma olhadela, né, para o lado, e ele viu, né, as ondas, ele viu a força do vento. Inconscientemente, em seu coração, veio: as ondas e o vento são maiores do que o meu Senhor. E ele começou a afundar. A fé é um elemento fundamental, claro. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É necessário que a gente creia nesse Deus que falamos nessa noite. Nesse Deus que se coloca acima de tudo e de todos. E que insistentemente muitos homens, inocentemente, o fazem menor do que na verdade ele é. Inocentemente fazem o mal maior do que na realidade ele é. Não existe nada maior do que Deus. Não existe força maior do que a de Deus. Não existe poder maior do que de Deus. Porque na verdade Deus, ele é a fonte de todo o poder. Tudo que você pensar, toda autoridade, todo poder, no que você imaginar, seja humano, seja sobre-humano, seja angelical, todo poder procede do nosso Deus. Ele tem todo o poder. Então quem vai se levantar contra ele, que está trabalhando a teu favor? Quem vai se opor a ele, que está edificando a tua vida? Quem vai estorvar sua mão, a mão dele, que está reconstruindo o teu lar, a tua família? Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, fale tão forte aos corações, que cada irmão, cada irmã, quando daqui sair, possa ter isso ecoando nos seus ouvidos, na sua alma, no seu coração. Operando eu, quem impedirá? Tu olhas, ó Deus, e contemplas todas as necessidades dos teus filhos, Pai. Tu conheces todas as nossas lutas. Tu sabes de tudo. E como diz a tua palavra, os nossos olhos estão postos nas tuas mãos. Os nossos ouvidos estão atentos à tua ordem. Porque quando ordenares,
tudo se cumpre. Lembro-me, Senhor, quando a terra era sem forma e vazia e tudo era caos, e tu disseste: haja luz, e houve luz. E todas as coisas foram feitas porque tu ordenaste, tu mandaste, tu disseste. Ah, Papai do céu, faze-nos descansar nestas palavras. Faz a nossa alma repousar em Ti. Faz nosso coração se deleitar em Ti, Senhor. Pai Santo e amado, tenho certeza absoluta que nosso caminho está sendo trilhado porque o Senhor assim escolheu este caminho. Estamos no centro da Tua vontade. E muitas vezes, Pai, nós não compreendemos os nossos caminhos. Quando eu falo os nossos caminhos, os caminhos que Tu nos puseste para caminharmos. Muitas vezes nos são tão difíceis, Pai, de ser compreendidos, mas entendemos que o Senhor está agindo. E não seríamos nós que iríamos nos opor ao Teu agir, Teu povo, Pai. Não, Senhor. Antes que o Teu agir se cumpra em nossa vida, que os Teus planos se completem, se cumpram. Te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que Tu abençoes cada família que aqui está, cada irmão, cada irmã, cada necessidade que aqui se apresenta. Eu sei, Senhor, que existem necessidades. Te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que nesse momento cada vida possa sentir o pulsar da Tua presença, a confirmação, Pai, daquilo que nesta noite foi falado. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu querido. Eu quero convidar você a você vir à frente e você ter em sua vida a realização, a concretização desta palavra. Talvez você esteja, quem sabe, você esteja numa situação desconfortável. Talvez você ache que para ti não há solução. Você acha que o teu problema é maior do que Deus, ou talvez Deus não se interessa pelo teu problema. Deus te ama. Ele te ama e tem poder para te dar, para te conceder. Se você deseja essa oração, se você quer receber essa oração, saia do teu lugar agora e venha à frente, em nome de Jesus. Pode sair e vir à frente. Eu quero convidar os diáconos. Pastor Evaldo, pode chegar aqui à frente. Não sei se o pastor Evaldo está ali. Vem aqui à frente, pastor. Vem nos ajudar em oração. Pode vir à frente. Você que quer receber oração, sai do teu lugar, vem à frente. Amém? Vem aqui, nós vamos estar orando por você em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Nele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Abraça teu irmão nesse instante. Espírito Santo, nós reverenciamos o teu nome, reverenciamos o Senhor. Um Deus vivo. Deus não está morto, Deus está vivo. Ainda que nós não vemos, ainda que nós em alguns momentos não sentimos, todavia o Senhor continua agindo, Senhor, sobre a igreja. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que isso que foi ministrado nessa noite possa, Senhor, cair no nosso coração. Que a convicção de que Tu estás conosco, que a convicção de que Tu estás conosco, Pai, independente daquilo que vemos, independente daquilo que sentimos, isso seja latente dentro de nós, porque nós não nos baseamos por vista, nós não andamos, Senhor, pelo que vemos, nós andamos por fé. E se a Tua palavra nos diz, Senhor, se a Tua palavra decretou que Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ainda que nós não venhamos ver, ainda que durante um pequeno momento a gente não sinta, nós temos a convicção, Pai, a certeza que o Senhor é com a igreja. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares, debaixo da Tua bênção. Assim nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Vá na paz. Que Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.